A madrugada em Brasília parecia carregar um peso estranho. O silêncio das ruas largas, iluminadas por postes amarelos, contrastava com a agitação dos bastidores políticos. Jair Bolsonaro, sentado em sua casa simples no Jardim Botânico, olhava fixamente para o celular sobre a mesa. As notificações não paravam de chegar. Manchetes de jornais, mensagens de aliados, rumores espalhados em grupos de WhatsApp. O clima era de cerco. "Querem me enterrar vivo", murmurou quase para si mesmo, enquanto passava a mão no rosto cansado. Michele, ao seu lado, tentava transmitir calma. "Jair, você precisa descansar. Amanhã será outro dia." Ele, no entanto, balançou a cabeça. "Não é só amanhã, Michele. É um projeto. Eles não querem só me derrotar politicamente. Querem apagar a voz de milhões de brasileiros que acreditam no que representamos." Do lado de fora, 2 seguranças faziam ronda, atentos a qualquer movimento suspeito. O ambiente parecia carregado, como se cada sombra escondesse uma ameaça. O vento frio da madrugada soprava pelas árvores do cerrado, lembrando que, mesmo na calma aparente, havia algo prestes a explodir. No Congresso, reuniões a portas fechadas se multiplicavam. Deputados e senadores comentavam em voz baixa que a pressão sobre Bolsonaro aumentava a cada hora. Investigações, processos, acusações. A máquina parecia se mover de forma implacável. Entre os corredores de tapetes vermelhos e paredes repletas de quadros históricos, alguns ainda arriscavam defendê-lo, mas a maioria preferia o silêncio. O medo de represálias políticas era real. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro telefonava insistentemente para o pai. "Pai, eu estive hoje com alguns colegas no Senado. O clima é pesado. Eles querem acelerar tudo. Não vão dar espaço para a defesa." Do outro lado da linha, Bolsonaro respirou fundo. "Filho, já enfrentei coisa pior na vida. Mas sei que não posso lutar sozinho dessa vez." A cada nova notícia que surgia, a sensação de cerco aumentava. Jornalistas descreviam o ex-presidente como um homem encurralado, cercado por inimigos dentro e fora das instituições. Os programas de televisão exploravam cada detalhe, alimentando a ideia de que o fim político estava próximo. No coração de Bolsonaro, no entanto, crescia mais do que medo, uma mistura de indignação e determinação. Ele sabia que sua trajetória havia sido construída enfrentando resistências, desde os tempos em que percorria quartéis como deputado até os dias de maior poder no Planalto. Agora, mais uma vez, a história o colocava diante de um inimigo invisível, um sistema que parecia querer esmagá-lo. Antes de se recolher, chamou seu assessor mais próximo, que havia chegado apressado para entregar documentos. "Hélio, anote aí. Não quero que apaguem a memória do que estamos vivendo. Se um dia tentarem silenciar tudo, precisamos ter registrado." O assessor assentiu, ciente do peso das palavras. Naquele instante ficou claro. Não era apenas uma luta política. Era uma guerra pela sobrevivência de uma voz que ainda ecoava nas ruas, nas praças e nos lares do Brasil. E esse era apenas o começo de uma perseguição implacável. O amanhecer trouxe consigo um céu encoberto, como se Brasília refletisse a atmosfera política do momento. Nuvens pesadas se acumulavam e a cidade parecia despertar sob uma névoa de incerteza. No Palácio do Planalto, onde outrora Bolsonaro despachava como presidente, reuniões se sucediam agora sem sua presença. O poder, que já fora centralizado em sua figura, parecia se reorganizar com pressa para deixá-lo de fora. Naquele mesmo dia, jornais estampavam manchetes em letras garrafais. "Novos processos avançam contra Bolsonaro. Cerco se fecha." Os noticiários matinais traziam analistas sorridentes, como se já comemorassem um fim anunciado. Em cafeterias no centro de Brasília, servidores comentavam em voz baixa: "Vão acabar com ele. É questão de tempo. Mas será que conseguem?" perguntava outro. "Não tem como resistir a tanta pressão." Enquanto isso, no Jardim Botânico, Bolsonaro recebia 2 aliados de longa data, o deputado Eduardo e o senador Magno. O ambiente da sala era tenso, mas as vozes soavam firmes. "Capitão, o que estão tentando fazer é um absurdo. Querem transformar o senhor em exemplo para intimidar toda a direita", disse Eduardo, gesticulando com veemência. Bolsonaro fitou o filho com um olhar grave. "Eles não me querem preso apenas, Eduardo. Eles querem minha imagem destruída, minha voz silenciada. Se me apagam, apagam o povo que represento."
Magno cruzou os braços, refletindo. Precisamos de estratégia. Não adianta reagir só com emoção. Eles controlam boa parte da imprensa. Tem apoio no judiciário e até no Congresso. Se avançarmos sem cautela, o senhor fica ainda mais exposto. O silêncio pairou pesado sobre a sala. A cada palavra, crescia a sensação de que a batalha era desproporcional. Do lado de fora, manifestantes começavam a se reunir em pequenas concentrações. Alguns exibiam bandeiras do Brasil, outros cartazes improvisados com frases de apoio. Apesar do número reduzido, o gesto mostrava que havia quem resistisse ao clima de condenação antecipada. Bolsonaro, ao saber disso, pediu para ver imagens em tempo real no celular. Seus olhos brilharam por um instante. É por eles que não posso recuar. Mas nem todos estavam ao lado dele. Em corredores políticos, articuladores do governo atual pressionavam para acelerar processos e esvaziar qualquer chance de defesa. Um senador opositor, em entrevista a uma rádio local, declarou com ironia: Bolsonaro é passado. Agora precisamos enterrar esse capítulo para sempre. As palavras ecoaram como punhaladas, reforçando o tom de perseguição que se espalhava pelo país. Naquela tarde, Bolsonaro caminhou sozinho pelo quintal de casa. O vento balançava as árvores e o som dos pássaros parecia destoar do peso que carregava nos ombros. Ele respirou fundo, tentando encontrar forças. Recordou sua trajetória desde os tempos de capitão do exército até os dias turbulentos da presidência. Cada obstáculo vencido parecia se repetir agora em escala maior. O telefone voltou a tocar. Era Flávio novamente. Pai, precisamos montar um grupo de apoio jurídico urgente. Se não reagirmos com estratégia, vão atropelar tudo. Bolsonaro respondeu em tom firme: faça o que for preciso. Mas lembre-se, não estamos apenas defendendo o meu nome. Estamos defendendo milhões que acreditam na nossa causa. Era o início de um contra-ataque silencioso. A noite caiu sobre Brasília com um clima de inquietação. As luzes dos prédios públicos permaneciam acesas até tarde, sinal de que articulações políticas seguiam em ritmo acelerado. Nos corredores do Supremo Tribunal Federal, ministros trocavam impressões discretas. Os processos envolvendo Bolsonaro não eram apenas jurídicos. Estavam carregados de simbolismo. Para muitos, tratava-se da oportunidade de sepultar de vez o movimento que ele representava. Enquanto isso, em sua casa, Bolsonaro reunia um grupo restrito de conselheiros. Sentados em torno de uma mesa simples, os rostos revelavam preocupação. Hélio foi o primeiro a falar. Presidente, a situação é crítica. Há movimentações para impedir que o senhor participe de qualquer eleição futura. Bolsonaro cruzou os braços, encarando cada um ali. Eu já esperava por isso, mas não aceito ser tratado como criminoso apenas por ter defendido o meu país. Eduardo, inquieto, interrompeu. Pai, eles querem esvaziar nossa base de apoio. Estão pressionando empresários, perseguindo pastores, tentando calar influenciadores. É um ataque coordenado. E nós não podemos assistir de braços cruzados, completou Magno em tom grave. Precisamos mostrar que ainda temos força. Lá fora, o cenário refletia essa disputa. Nas redes sociais, hashtags em defesa de Bolsonaro alcançavam o topo dos assuntos mais comentados. Ao mesmo tempo, adversários espalhavam notícias que ampliavam a sensação de que sua queda era inevitável. A guerra digital mostrava-se tão implacável quanto a política. Na manhã seguinte, Bolsonaro decidiu sair de casa para visitar uma pequena comunidade evangélica, na periferia do Distrito Federal. Queria sentir de perto o apoio popular. O culto simples, realizado em um galpão improvisado, estava lotado. Quando ele entrou, muitos fiéis se levantaram, aplaudindo e gritando palavras de incentivo. Uma senhora de cabelos grisalhos se aproximou e, com lágrimas nos olhos, segurou suas mãos. Ah, capitão, não desista. O Brasil precisa do senhor. Aquela cena trouxe a Bolsonaro um misto de emoção e responsabilidade. Ele percebeu que, mesmo diante do cerco institucional, ainda havia uma chama viva entre o povo. Michele, que o acompanhava discretamente, sussurrou: Está vendo? Ainda há esperança. Mas a má alegria durou pouco. Do lado de fora, um grupo contrário esperava com cartazes e gritos de protesto. A polícia interveio para evitar confronto, mas o recado era claro. O país estava dividido e cada movimento dele gerava reações imediatas. Ao retornar para casa,
Bolsonaro refletiu sobre a tensão que poderia se intensificar nas ruas. À noite, assistindo ao noticiário, viu analistas afirmarem que seus dias de influência estavam contados. Um comentarista chegou a dizer: Bolsonaro já não representa ameaça. Ele será apenas uma nota de rodapé da história. O ex-presidente desligou a televisão com força, sentindo o sangue ferver. Eles não me conhecem. Ainda não entenderam que minha força não vem de cargos, mas do povo, disse em voz alta, como se respondesse ao país inteiro. O cerco se fechava, mas também despertava nele a convicção de que a batalha estava apenas começando. Os dias seguintes foram marcados por um turbilhão de acontecimentos. No centro de Brasília, repórteres se aglomeravam em frente ao Supremo Tribunal Federal. Câmeras e microfones registravam cada passo dos advogados que entravam e saíam do prédio. A notícia corria de boca em boca. Novos processos contra Bolsonaro seriam julgados em caráter de urgência. O clima de espetáculo judicial deixava claro que a perseguição não daria trégua. Em casa, Bolsonaro recebeu seu advogado de confiança, Dr. Martins, que trazia uma pilha de documentos. O rosto sério não deixava espaço para ilusões. Presidente, a situação é delicada. Querem acelerar prazos, reduzir possibilidades de recurso e transformar cada audiência em show midiático. Bolsonaro apertou os punhos, então a justiça virou palanque político. Martins suspirou. É o que parece, mas ainda há brechas legais. Precisamos montar uma defesa sólida, baseada em fatos, não em narrativas. Na sala ao lado, Michele conversava em voz baixa com alguns apoiadores. Ela tentava manter o ânimo, lembrando-os de que a luta não era apenas de seu marido, mas de todos que acreditavam em liberdade. O clima, no entanto, era de apreensão. Cada um sentia o peso do momento. Enquanto isso, no Congresso, articulações ocorriam em ritmo frenético. Alguns parlamentares, antes aliados, começavam a se afastar discretamente, temendo desgaste de imagem. Outros, mais fiéis, buscavam formas de resistir. Um deputado confidenciou a Eduardo: Eles estão oferecendo cargos e verbas para quem romper com vocês. É uma pressão gigantesca. Eduardo cerrou os dentes. Então agora a lealdade tem preço? Nas ruas a divisão se tornava visível. Em São Paulo, manifestantes se reuniam na Avenida Paulista, exibindo faixas de apoio a Bolsonaro. A multidão, embora menor que em anos anteriores, demonstrava paixão e coragem. Ao mesmo tempo, grupos contrários também ocupavam espaços, exigindo punição severa. O país parecia um barril de pólvora prestes a explodir. Na noite de sábado, Bolsonaro convocou uma reunião com os filhos e aliados mais próximos. A mesa estava silenciosa até que Carlos tomou a palavra. Pai, precisamos usar a comunicação a nosso favor. Eles controlam boa parte da mídia tradicional, mas as redes ainda estão conosco. Se ficarmos quietos, seremos engolidos. Bolsonaro assentiu. Tem razão. A luta não é apenas nos tribunais, é também no coração do povo. Precisamos mostrar que não nos calamos. Magno, sempre cauteloso, alertou. Mas é preciso cuidado. Um passo em falso, e eles terão motivo para nos esmagar de vez. A tensão era palpável. Cada decisão parecia carregar consequências irreversíveis. Bolsonaro olhou em volta, vendo nos rostos de seus aliados o mesmo medo e a mesma coragem que sentia. Não sei até onde querem ir, mas não aceitarei covardia. Se querem me enterrar vivo, vão ter que enfrentar milhões de brasileiros junto comigo. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo som distante de helicópteros sobrevoando Brasília. O cerco se fechava cada vez mais. A manhã de segunda-feira começou com uma notícia que caiu como bomba. O Tribunal Superior Eleitoral abriria novo processo para investigar supostos abusos cometidos durante a campanha anterior. Manchetes pipocavam em portais de internet. Bolsonaro na mira, risco de inelegibilidade aumenta. Os comentaristas de televisão tratavam o caso como favas contadas, alimentando a sensação de que o desfecho já estava escrito. Em sua casa, Bolsonaro recebeu a informação diretamente de Eduardo. Pai, eles querem acelerar o julgamento. Estão ignorando precedentes e criando regras sob medida para o senhor. Bolsonaro, sentado na poltrona, permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Não é contra mim apenas, Eduardo. É contra o povo que ousou desafiar o sistema. Na mesma hora, Michele entrou na sala trazendo café. Tentava manter a rotina da família,
mas o olhar denunciava a preocupação. Jair, você não pode enfrentar isso sozinho. Deus vai abrir caminhos, mas é preciso sabedoria. Ele segurou sua mão, encontrando nela um breve alívio. Enquanto isso, nas ruas de Belo Horizonte, um grupo de apoiadores organizava uma carreata em defesa de Bolsonaro. Carros com bandeiras do Brasil percorriam avenidas principais, enquanto motoristas buzinavam em apoio. A cena, transmitida por celulares em tempo real, viralizou rapidamente nas redes. Para cada vídeo de apoio, contudo, surgiam comentários agressivos de opositores. A batalha digital continuava tão feroz quanto as disputas jurídicas. No Congresso, aliados ainda resistiam. Magno telefonou no fim da tarde. Capitão, estou tentando articular apoio, mas a pressão é imensa. Alguns estão cedendo por medo, outros por conveniência. Ainda assim, há quem esteja disposto a lutar até o fim. Magno, diga a eles que não luto por cargos, luto pela liberdade. Se recuarem agora, nunca mais teremos voz. À noite, Bolsonaro decidiu conversar com pastores e líderes comunitários. Reuniu-se em um pequeno salão de igreja no entorno do Distrito Federal. O ambiente era simples, mas carregado de emoção. Um pastor levantou-se e falou em voz firme: Capitão, o senhor não está sozinho. A perseguição contra sua vida é reflexo de uma batalha espiritual. Precisamos orar e permanecer unidos. As palavras arrancaram aplausos e muitos se aproximaram para abraçá-lo. Bolsonaro sentiu novamente aquela energia que vinha das bases populares, diferente da frieza das instituições. De volta para casa, refletiu em silêncio. As lembranças de sua trajetória política vinham à mente. As sessões tumultuadas na Câmara, as eleições acirradas, a vitória improvável em 2018. Agora, no entanto, o desafio parecia ainda maior. Não era apenas uma eleição em jogo, mas a própria sobrevivência política e pessoal. O telefone tocou novamente. Era Flávio com voz preocupada. Pai, recebi informações de que podem pedir até sua prisão preventiva. O silêncio tomou conta da linha por alguns segundos. Se chegarem a esse ponto, Flávio, o Brasil vai precisar escolher de que lado está. A noite avançava, e com ela a sensação de que a perseguição atingia níveis cada vez mais extremos. O amanhecer seguinte trouxe consigo boatos ainda mais graves. Jornais impressos circularam nas bancas de todo o país com manchetes alarmantes. Prisão preventiva contra Bolsonaro pode ser decretada. A simples especulação foi suficiente para incendiar debates em rádios, televisões e redes sociais. Brasília, já tensa, transformou-se em terreno fértil para rumores. No Jardim Botânico, Bolsonaro caminhava de um lado a outro da sala, enquanto seus filhos discutiam estratégias. Carlos foi direto. Pai, se decretarem sua prisão, não podemos ficar de braços cruzados. O povo vai reagir. Bolsonaro parou, encarando-o com firmeza. Não quero ver brasileiros nas ruas sendo usados contra mim. Essa guerra não pode custar vidas inocentes. Flávio, mais pragmático, acrescentou: mas precisamos estar preparados. Já conversei com advogados e a possibilidade de habeas corpus preventivo. Se agirem de forma arbitrária, vamos resistir nos tribunais. O ex-presidente suspirou, sentindo o peso da responsabilidade. Vocês são jovens, ainda têm futuro. Eu já vivi o bastante para saber que a política brasileira não perdoa quem ousa enfrentá-la. Enquanto a família discutia, do lado de fora um grupo de apoiadores começava a se concentrar espontaneamente. Homens, mulheres e jovens seguravam bandeiras verde e amarela, entoando cânticos de apoio. O som chegava até dentro da casa, trazendo um misto de esperança e apreensão. Michele observava pela janela, emocionada. Jair, olhe para eles. Não é apenas sua luta, é a deles também. No Congresso, a movimentação era intensa. Um senador opositor declarou em plenário: o Brasil não pode ser refém de quem ameaça as instituições. Se for necessário, que se aplique a lei com rigor. As palavras ganharam repercussão imediata, inflamando ainda mais a opinião pública. Nos bastidores, porém, alguns parlamentares começaram a questionar se a perseguição exagerada não poderia ter efeito contrário. Um deputado confidenciou a Magno: se transformarem Bolsonaro em mártir, vão fortalecer a base dele em vez de enfraquecê-la. Magno concordou, mas respondeu em tom grave: eles não querem apenas derrotar, querem destruir. Na mesma noite, Bolsonaro participou de uma transmissão ao vivo em suas redes sociais.
Com um semblante sério, falou diretamente aos brasileiros. Estão tentando calar a voz de milhões que acreditam em liberdade, fé e família. Eu não tenho medo por mim, mas pelo futuro do nosso país. Não podemos aceitar injustiças travestidas de legalidade. Os comentários explodiram em apoio. Milhares de mensagens inundaram a tela. Estamos com você, capitão. E não se entregue. O Brasil resiste. A live repercutiu imediatamente na imprensa, que a classificou como tentativa de incitar seus apoiadores. Analistas políticos debatiam acaloradamente se o discurso aumentava a tensão institucional. Mais tarde, sozinho em seu quarto, Bolsonaro olhou pela janela. As luzes de Brasília brilhavam à distância, como se a cidade nunca dormisse. O peso da perseguição o esmagava, mas dentro de si ainda restava uma chama inapagável. Não vou ceder. Nem agora nem nunca, murmurou quase em oração. O cerco se tornava cada vez mais sufocante, mas a resistência também crescia em silêncio. A madrugada em Brasília foi interrompida por sirenes ao longe. Embora não tivessem relação direta com Bolsonaro, o som constante aumentava a sensação de vigilância. Dentro de casa, ele dormia pouco, atormentado por pensamentos de prisão iminente. Michele acordou ao sentir o marido se levantar outra vez. Jair, você precisa descansar, disse em voz suave. Ele respondeu olhando fixamente para o escuro da janela. Descanso é luxo para quem não está sendo caçado. Na manhã seguinte, novos rumores se espalharam. Reuniões emergenciais no Mini-Centro Supremo discutiam medidas cautelares contra ele. Os telejornais exibiam imagens de ministros entrando e saindo do tribunal, e cada gesto era analisado como se fosse sentença definitiva. Nas redes sociais, os termos Bolsonaro livre e prendam Bolsonaro disputavam espaço, refletindo o país rachado em dois blocos inconciliáveis. Eduardo chegou à casa apressado, trazendo relatórios de inteligência política. Pai, há movimentações estranhas. Estão tentando convencer militares de que sua prisão seria apenas cumprimento da lei, sem riscos de instabilidade. Bolsonaro franziu o senho. Conheço meus irmãos de farda. Muitos não concordam com esse teatro, mas também sei que a hierarquia fala alto. Se tentarem usar as forças armadas, o jogo será perigoso. Enquanto isso, Magno articulava discretamente no Congresso. Em um gabinete discreto, reuniu 5 deputados fiéis. Senhores, não podemos deixar que transformem o Brasil em palco de perseguição política. Se passarmos a mensagem errada, amanhã será a vez de qualquer um de nós. Um dos parlamentares respondeu hesitante. Mas como enfrentar um sistema inteiro? Eles têm mídia, tribunais e até parte do povo ao lado. Magno respirou fundo. Precisamos mostrar que ainda há resistência. Não pela força, mas pela coragem de dizer a verdade. No interior do país, manifestações começaram a crescer. Em Goiânia, centenas se reuniram em frente a um quartel clamando por justiça. Em Porto Alegre, caminhoneiros estacionaram veículos em rodovias, exibindo faixas em apoio. O movimento ainda era desorganizado, mas revelava que a pressão contra Bolsonaro despertava reação espontânea. De volta a Brasília, Bolsonaro recebeu a visita de um pastor influente. A sala simples foi tomada por orações fervorosas. O líder religioso declarou: Capitão, a luta não é apenas política, é espiritual. Se Deus permitiu que chegasse até aqui, também dará forças para resistir. Bolsonaro, com os olhos marejados, respondeu: Sei que não é por acaso, mas carrego o peso de ver minha família e meu povo sofrendo comigo. À noite ele voltou a se pronunciar em live, desta vez mais sereno. Não estamos em guerra contra instituições, estamos em luta pela verdade. Se quiserem me punir por ter defendido o Brasil, que façam, mas jamais conseguirão apagar nossa voz. O vídeo alcançou milhões em poucas horas. Do outro lado, comentaristas o acusavam de vitimismo calculado. A polarização crescia a cada palavra. O país parecia caminhar para um ponto sem retorno. O sol mal havia nascido quando a notícia se espalhou. Um pedido oficial de prisão preventiva contra Bolsonaro havia sido protocolado no Supremo Tribunal Federal. A informação atravessou o país em minutos, paralisando mercados, mobilizando jornalistas e inflamando debates em todos os cantos. Para muitos, era apenas o desfecho esperado. Para outros, um ataque direto à democracia. Na residência do Jardim Botânico, o clima era de tensão absoluta.
Advogados iam e vinham carregando pastas e laptops. O Dr. Martins falava em tom firme. Presidente, o pedido ainda precisa ser analisado, mas o simples fato de existir já mostra até onde estão dispostos a ir. Precisamos preparar uma resposta imediata. Bolsonaro, sentado à cabeceira da mesa, olhou para todos com expressão carregada. Eles querem me algemar diante das câmeras. Querem humilhar não só a mim, mas milhões de brasileiros. Michele, visivelmente abatida, interveio. Jair, você não pode perder o controle agora. Precisamos de sabedoria, não de desespero. Ele segurou sua mão por alguns instantes, buscando forças. No Congresso, parlamentares favoráveis à prisão se manifestavam em alto e bom som. Um deputado opositor declarou: ninguém está acima da lei. Bolsonaro precisa responder como qualquer cidadão. As palavras foram repercutidas em todos os noticiários, acompanhadas de imagens de protestos contrários e favoráveis. Enquanto isso, em cidades como Curitiba e Fortaleza, multidões começaram a se organizar espontaneamente. Praças foram tomadas por manifestantes que gritavam palavras de ordem, segurando bandeiras do Brasil e cartazes improvisados. Carreatas, buzinaços e até vigílias de oração surgiram em várias capitais. O país parecia dividido em dois campos irreconciliáveis. Eduardo chegou a casa trazendo más notícias. Pai, alguns aliados estão recuando. Não querem se expor. Dizem que sua causa já está perdida. Bolsonaro respirou fundo, mas respondeu sem hesitar. Se recuam, nunca estiveram de verdade conosco. A luta é para os que têm coragem. Magno, que chegara em seguida, complementou. Capitão, há rumores de que podem votar medidas ainda mais duras nos próximos dias. É uma avalanche. Precisamos de estratégia, não apenas de resistência. E qual seria a estratégia, Magno? E perguntou Bolsonaro, olhando-o nos olhos. O senador baixou a voz. Mostrar ao povo que o que está em jogo não é apenas sua liberdade, mas a deles também. Naquela noite, Bolsonaro apareceu em nova transmissão ao vivo. O semblante era cansado, mas a voz firme. Estão tentando me prender para silenciar vocês. Mas lembrem-se, não é Jair Bolsonaro que querem calar, é o Brasil livre. Se aceitarmos hoje, amanhã ninguém mais terá voz. A live bateu recordes de audiência, com milhões assistindo simultaneamente. Comentários de apoio inundaram a tela, mas também houve ataques ferozes. Os analistas políticos na TV diziam que o discurso incendiaria ainda mais o país. E talvez fosse verdade. Nas ruas, os sinais de confronto se multiplicavam. Na manhã de quinta-feira, o Supremo marcou a sessão que decidiria o futuro de Bolsonaro. As manchetes eram uníssonas. Dia decisivo para ex-presidente. O clima em Brasília tornara-se insuportável. Helicópteros sobrevoavam a esplanada. Policiais reforçavam barreiras e jornalistas disputavam espaço para cada detalhe. O país inteiro parecia prender a respiração. Na residência do Jardim Botânico, a família se reunia em volta da mesa. Flávio falou com seriedade. Pai, os advogados acreditam que há chances de evitar a prisão, mas o julgamento será político. Precisamos nos preparar para o pior. Bolsonaro permaneceu em silêncio, olhando para a bandeira do Brasil pendurada na parede. Depois de alguns segundos, respondeu: se for preciso enfrentar algemas, eu enfrentarei. Mas não vou me curvar a injustiças. Michele, emocionada, interveio. Jair, você não imagina o que isso representa para nós. Mas saiba, onde você estiver, estaremos juntos. Ele apertou sua mão com força, tentando transmitir segurança. Enquanto isso, nas ruas, o movimento popular explodia. Em São Paulo, a Avenida Paulista ficou tomada por milhares de manifestantes, vestidos de verde e amarelo. Em Brasília, grupos marchavam em direção à Praça dos Três Poderes, entoando cânticos e orações. Em Goiânia, caminhoneiros bloquearam trechos de rodovia em protesto. O país parecia prestes a parar. Na televisão, analistas discutiam os riscos de instabilidade. Um deles declarou: se o Supremo decretar a prisão, teremos uma crise institucional sem precedentes. Outro, em tom cético, retrucou: Bolsonaro não tem mais força suficiente para mobilizar massas. O tempo dele já passou. Dentro de casa, Bolsonaro acompanhava as imagens pela TV e pelas redes. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver famílias inteiras segurando cartazes com frases de apoio. É por eles que não posso ceder, murmurou. Eduardo, sempre combativo, levantou-se. Pai,
Se decretarem a prisão, precisamos reagir imediatamente. Não podemos aceitar de cabeça baixa. Mas Magno, mais cauteloso, respondeu: calma, Eduardo. Precisamos evitar que o país mergulhe em caos. A batalha também é pela legitimidade. Se houver violência, eles terão o argumento perfeito para esmagar de vez a direita. O debate crescia em intensidade, revelando o dilema central: resistir com todas as forças ou manter a serenidade diante do avanço das instituições. Bolsonaro ouviu atentamente, mas manteve o semblante fechado. Dentro dele, a raiva e a prudência travavam um duelo silencioso. No final da tarde, ele decidiu enviar uma mensagem curta em suas redes: seja qual for o veredito, permaneçam firmes. Não lutem por mim, mas pelo Brasil. As palavras simples e diretas se espalharam como fogo em palha seca. Em poucas horas, milhares compartilharam a postagem, reforçando o clima de tensão nacional. À noite, quando o silêncio tomou conta de Brasília, Bolsonaro caminhou até o quintal. O vento frio soprava pelas árvores. Ele ergueu os olhos para o céu estrelado e murmurou como em oração: Senhor, se essa é a cruz que devo carregar, que eu tenha forças até o fim. A sexta-feira amanheceu com Brasília em estado de sítio. Milhares de pessoas ocupavam as proximidades da Praça dos Três Poderes. Carreatas chegavam de várias cidades. Bandeiras tremulavam no vento e cânticos ecoavam pelas avenidas largas. A expectativa era única: a decisão do Supremo sobre o destino de Bolsonaro. Dentro da casa no Jardim Botânico, o silêncio era absoluto. Bolsonaro permanecia sentado diante da televisão, acompanhado por Michele, seus filhos e aliados próximos. As imagens mostravam ministros chegando ao tribunal sob forte esquema de segurança. Jornalistas narravam cada detalhe como se fosse final de campeonato. O advogado Martins entrou apressado, trazendo os últimos relatórios. Presidente, a sessão vai começar em poucos minutos. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas o resultado dependerá mais de política do que de justiça. Bolsonaro assentiu, sem desviar os olhos da tela. Eu sei, doutor. Não espero piedade de quem já decidiu me enterrar. Lá fora, os manifestantes gritavam palavras de ordem. Uma senhora de cabelos grisalhos, segurando uma Bíblia, declarou a um repórter: se prenderem Bolsonaro, estarão prendendo todos nós. Ele é a voz do povo. Do outro lado da praça, opositores erguiam cartazes pedindo punição exemplar. O país parecia dividido por um abismo intransponível. A sessão começou. O presidente do Supremo abriu os trabalhos com tom solene. Um a um, os ministros apresentaram seus votos. Alguns falavam em defesa das instituições, outros mencionavam responsabilidade histórica. Cada palavra repercutia imediatamente nas ruas, onde manifestantes acompanhavam por celulares e telões improvisados. Dentro da casa, a tensão era insuportável. Eduardo roía as unhas, Flávio caminhava de um lado para o outro, e Michele rezava em silêncio. Bolsonaro, porém, permanecia imóvel, como se tivesse se preparado para qualquer resultado. Finalmente, após horas de discursos, o placar se formou. A maioria decidiu não decretar a prisão preventiva, mas impôs restrições severas e reforçou investigações que poderiam torná-lo inelegível. A notícia foi recebida com explosão de emoções. Nas ruas, apoiadores comemoraram como se fosse vitória, enquanto opositores reclamavam de impunidade. Dentro da casa, o clima era ambíguo. Flávio suspirou de alívio. Pelo menos não houve prisão, pai. Mas Bolsonaro, em tom grave, respondeu: não se enganem. Eles não recuaram, apenas adiaram. Querem me manter acuado vivo, mas enterrado politicamente. Michele abraçou o marido, tentando transmitir consolo. Jair, o povo viu hoje que você não está sozinho. Essa luta não terminou. Ele olhou para ela e depois para os filhos, refletindo sobre tudo que havia enfrentado. Pensam que me calaram, se enganaram. Enquanto houver um brasileiro disposto a lutar pela liberdade, minha voz continuará viva. Naquela noite, Bolsonaro fez nova transmissão ao vivo. O semblante cansado contrastava com a firmeza da voz. Não conseguiram me enterrar. Estou de pé e permanecerei de pé. Esta luta não é minha, é do Brasil. As palavras ecoaram por milhões de lares. E embora o cerco permanecesse, ficou claro que a perseguição não havia apagado.